Olá, turma, bom dia. Bem-vindo ao projeto Ciências na Rede. Aqui quem fala é o Ramon Rodrigues de Carvalho. Eu sou estagiário do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí. Vamos falar hoje sobre biomas. O que é bioma? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofrem os mesmos processos de formação das paisagens, resultando em uma diversidade da fauna e da flora. Para começar a falar de biomas, a gente também tem que falar o que é epinociclo. O epinociclo é um conjunto de ecossistemas terrestres, né? Quando a gente estudou geografia, a gente aprendeu que a latitude ela influencia o clima, desde os polos até o Equador, das regiões mais frias até as mais quentes. Podemos encontrar diversos biomas diferentes, né? E com fauna e flora diferente, depende da condição climática de cada região. Então, a biosfera ela pode ser dividida nesses biomas. E os principais biomas terrestres são a tundra, a taiga, as florestas tropicais, os campos e os desertos, que vão variando conforme a altitude e a proximidade da linha do Equador. Floresta Amazônica. Floresta Amazônica, ela cobre a maioria dos territórios da região norte da América do Sul. É a maior floresta tropical pluvial do mundo. Ela apresenta um clima quente e bastante úmido, com chuvas abundantes. E além do Brasil, essa floresta ela ocupa territórios como Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. Como as demais florestas tropicais do mundo, ela possui uma rápida reciclagem de matéria orgânica, que é fundamental para a manutenção da comunidade das espécies. A região da floresta amazônica ela vem sendo bastante destruída ao longo dos anos por ceder espaço à agricultura, à pecuária, à extração de madeira e de alguns minérios. Minérios esses que causam uma contaminação exacerbada aos rios, distribuindo poluentes. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical de clima quente e úmido. Atualmente no Brasil, ela se estende em uma faixa ao longo do litoral brasileiro, onde encontramos árvores como a quaresmeira, o ipê, a embaúba, a palmeira jussara, a canela e algumas madeiras nobres como o jacarandá, o cedro e a peroba. Nas figuras, resolvemos mostrar um pouco sobre como é a vista aérea da floresta atlântica, da Mata Atlântica, e alguns animais que vivem no seu interior, como o ouriço. A Caatinga, ela ocupa aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, pouco mais de 11% do território brasileiro. Ela estende pelos estados do Nordeste até o norte de Minas Gerais. É uma zona muito quente e seca, de clima semiárido, com baixo índice de chuvas, né? E as estações das secas são muito severas e bastante prolongadas. Na época da seca, a maioria das árvores elas perdem as folhas, que é um modo de proteção para economizar a energia, né? A maioria dos rios secam e as lagoas também. Quando as chuvas retornam, as árvores elas se recobrem de folhas devido à matéria orgânica que é armazenada no período da seca.
Na imagem, a gente resolveu destacar o mandacaru, o umbuzeiro e o periquito da caatinga, que são espécies vegetais, o mandacaru e o umbuzeiro, e o periquito da caatinga é uma espécie animal que é muito encontrada na área da caatinga. O cerrado, também chamado de campo de cerrado, é um bioma bem semelhante à savana. Ele possui gramíneas e árvores e arbustos esparsos. O cerrado ele ocupa uma área muito grande, de cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, e se localiza na região central do Brasil, né, como estados como Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Tocantins. Também aparecem pequenas áreas no estado de São Paulo e no Paraná, que juntando toda essa área dá cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase 25% do território nacional. O clima do Cerrado ele é quente, com períodos alternados de chuva e seca. No verão o tempo é muito chuvoso, no inverno o tempo é muito seco. Na estação das secas, os cerrados eles sofrem muito com as queimadas, né? Porque é uma área que se queima espontaneamente. E as árvores elas permanecem vivas a todas essas intempéries, graças às raízes profundas e caules subterrâneos. A maioria dessas árvores elas possuem uma cutícula bem espessa que age como isolante térmico. E depois da floresta amazônica, o Cerrado é a área mais rica de biodiversidade no país. E as imagens que a gente colocou aqui, a gente colocou alguns troncos retorcidos que caracterizam as árvores dos cerrados, a vegetação dos cerrados e o famoso lobo-guará, que antigamente era uma espécie que chegou a ser considerado como espécie de extinção e aos poucos está retornando à vida nativa. Os pampas, né? Os pampas também são chamados de campos sulinos, né? Ou campos do sul. Eles se localizam na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Possui uma vegetação dominante formada por gramas, né, de pequeno porte, chamadas de gramíneas. Possui poucos arbustos espalhados. Essa região ela é bem utilizada para a agricultura, porque além de ser uma região fria, destinada a algumas culturas, ela é excelente para a produção de trigo, arroz, milho e soja, além da pecuária. E ao longo do tempo, essas atividades elas vêm destruindo, né, o habitat natural, provocando grandes erosões no solo. As imagens que a gente colocou dá o aspecto dos pampas, como é formado de gramíneas com poucos arbustos e um animal típico da área, que é o guaxinim. O bioma Pantanal, também chamado de Pantanal mato-grossense, situa-se entre o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, estende-se até a Bolívia e ao Paraguai. O período do verão ele é muito quente e úmido, no inverno é seco e a maioria da sua planície é inundável, que equivale a cerca de 100 mil quilômetros quadrados, né? Que é 2/3 dessa área fica sempre alagada na época das chuvas, por conta do transbordamento dos rios e lagos que enchem conforme a chuva.
O Pantanal é uma mistura de campos, florestas tropicais, cerrados e uma vegetação típica das áreas alagadas. Também é uma área que sofre muito com a questão das queimadas, né, e da agricultura, utilizando as suas terras para o cultivo de animais como gado e algumas plantações. As imagens a gente colocou a imagem de um campo alagado do Pantanal, um brejo com algumas palmeiras e uma ave que é um animal característico da área, que é o tuiuiu. A mata de araucária é um tipo de floresta de clima subtropical. Ela se encontra nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também possui regiões elevadas, com serra, mar e mantiqueira. Ela ocupa cerca de 15% do território brasileiro e a espécie vegetal predominante é aqui o pinheiro do Paraná, que dá origem a esse bioma. Mata de cocais. A Mata de Cocais ela está localizada nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, entre a floresta amazônica e a caatinga, né? Essas matas de cocais elas são formadas por diversos tipos de palmeiras, como babaçu, a carnaúba, oiticica e buriti. Dessas matas, desses tipos de árvores, muitas são usadas pela indústria, como as sementes do babaçu, onde é extraído o óleo que é usado na culinária e também na indústria. A cera da carnaúba, que é extraída das folhas, que é muito utilizada para fazer cera veicular, para dar aquele brilho e acabamento em veículos. O manguezal ele situa-se em vários pontos da costa brasileira e é característico das regiões onde o mar se encontra com a água doce dos rios. Essa mistura de águas provoca um depósito de partículas orgânicas trazido pela água doce e a formação de uma região alagada no fundo lodoso, salobro e mal arejado, condições que limitam bastante a variedade de vegetação. Aqui nós trouxemos algumas imagens do esquema da área do manguezal, né? Que algumas vegetações, as raízes são bem grandes, onde possa sugar todo tipo de nutriente necessário. Aqui são as nossas referências. A gente utilizou o Instituto, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o livro de ciências utilizado pela professora. Muito obrigado, um abraço a todos, espero que todos estejam bem, fique com Deus. Até a próxima.